Minha gente, agora o único jeito de eu gravar é assim, estirada num canto mesmo, viu? Porque o processo ainda não começou nem o cansaço físico, mas eu já tô exausta. Não reparem não. No momento que Jorge decide sentar no colo da gente, a gente tem que só aceitar. Eu já comecei a busca por casas. E eu nem sei o que é que eu digo pra vocês. A primeira que eu visitei foi para aluguel. Apareceu, é muito raro aparecer casa para aluguel aqui nas nossas proximidades, e apareceu essa, que eu não sei vocês, mas desde o dia que eu cheguei a essa casa, eu não parei de olhar imóveis online, eu não parei de entrar no OLX todo dia, no Imóvel Web, no Viva Real, não parei porque a gente nunca sabe, e eu gosto de estar informada sobre o mercado imobiliário da região. E além disso, eu não sei por que é tão agradável fazer essa busca. Mesmo sem precisar, eu estava lá procurando. Não é nem sem precisar, é sem poder. Mesmo quando eu não tinha o dinheiro da entrada, eu estava lá procurando. Mesmo quando eu não tinha a menor intenção de sair daqui, eu estava lá olhando todo dia, só para ficar informada. E eu tenho que dizer para vocês que isso foi muito útil. De verdade, essa casa, por exemplo, para aluguel que a gente visitou, ela já esteve para alugar em outra ocasião por R$ 1.500. Atualmente ela está para alugar por R$ 1.800. Em coisa de uns 2, 3 anos houve esse aumento aí, que eu acho um aumento considerável, né? Convenhamos, 20% de aumento é considerável. Aí fomos. Pessoal, eu tenho até que fazer um parênteses aqui, porque eu não posso gravar lá nos imóveis ou tirar fotos nos imóveis para postar, mas eu posso usar as imagens que as pessoas que colocaram os imóveis para aluguel ou para venda na internet já disponibilizam. Então, eu sempre que tiver as imagens online desses imóveis que eu visitar, eu vou mostrar aqui para a gente ir analisando juntos, tá certo? Porque isso faz toda a diferença, né? Obviamente eu não vou colocar aqui dados como endereço, ou a fachada da casa, ou número da casa, mas as imagens dos cômodos eu acho que dá para eu compartilhar aqui sem dividir com todo o país dados mais importantes do imóvel, né? Pois bem, a gente foi nessa casa com 5 dias para aluguel, ela foi alugada. E o proprietário, ou pelo menos a pessoa que estava visitando lá com a gente, eu não sei se a casa era dele, ou de um parente, ou de um cliente, ele já tinha avisado pra gente, olha, essa casa não passa muito tempo sem alugar. E porque a localização dela é fantástica, é uma rua fantástica, perto de tudo que interessa, muito tranquilo, mas a casa em si, assim, primeiro pesadelo de quase todo inquilino, né? A meia parede de cerâmica. Tinha meia parede de cerâmica e muitos cômodos. Isso é péssimo. Eu sei que as pessoas colocam na intenção de diminuir a umidade, né? Fazer com que a parede não fique toda estourada e você tenha que pintar com maior frequência. Mas assim, além de não ficar bonito no fim das contas, é difícil alguém colocar um revestimento de melhor qualidade. Só uma criança passando muita energia na rua. É difícil alguém colocar um revestimento de melhor qualidade. Normalmente é o pior que tiver, o mais barato que tiver. E de 20 anos atrás. Nem é antigo o suficiente para ser vintage e ser legal, nem é novo o suficiente para ser novo, né? Então, é só um negócio de 20, 30 anos atrás que não viveu o suficiente para ser bonito ainda, mas tá lá, na casa inteira. Você anda, você olha para a meia parede de cerâmica, você acorda de manhã na sua cama, vira para a parede e é uma meia parede de cerâmica. É para endoidar mas continuando. Cheguei lá, era assim. Outra característica muito estranha da casa é que ela era muito baixa. Foi feito um rebaixamento de gesso, mas eu acredito que originalmente a laje da casa já era baixa. E com esse rebaixamento ficou ainda menor. Meu marido tem 1,80 por aí, então da cabeça dele pro teto não tinha um palmo. Era uma coisa de uns 20 centímetros.
muito estranho isso. E outro aspecto é que tinha muitas janelas na casa viradas para dentro de casa. Tinha um quarto que só tinha janela para o corredor. Tinha outro quarto que tinha uma janela para a varanda, para a área assim fechada da varanda. Só que a casa tinha quintal. Só não havia janelas para o quintal direito. Outra coisa, chegava na cozinha, aí o rapaz disse que a cozinha americana não era uma cozinha americana, era uma cozinha normal, quadrada, ou retangular, enfim, um retângulo quase quadrado, que tinha no meio uma meia parede construída assim, uma meia parede. Não tinha nada em cima da meia parede, eu não me lembro se tinha um granito da espessura da parede, assim, da finura da parede em cima, e tinha a pia do outro lado. E na área dessa pia o chão tava com uma cerâmica diferente no piso. Só que não um diferente intencional, um diferente de a gente fez alguma coisa aqui que quebrou, então precisa repor, vamos colocar essa aqui que é meio parecida. Não era parecida. E como a casa é alugada, você não pode fazer muita coisa ali, né? Tem que viver assim mesmo. E pra mim, talvez muita gente olhe e nem ligue, ache isso tudo uma besteira. Mas pra mim é importante porque eu trabalho fazendo coisas de decoração, de faça você mesmo. Então, se eu não tiver como deixar o ambiente bonito, minimamente bonito, dificulta meu trabalho e, pra ser sincera, dificulta a minha vida também, porque essas coisas ficam chamando a atenção. Tem gente que não liga e tem gente que liga, e infelizmente eu tô no grupo dessa gente que liga. E outra coisa que me deixou chateada é que esse aluguel é praticamente o mesmo aluguel que eu pago aqui, só que era uma casa bem menor e com esses defeitos que eu não encontro nessa casa. Eu acho que essa casa aqui, quando eu encontrei, foi muita sorte, porque a gente já tinha visitado outras casas na época, já tinha visto muita coisa, mas tudo mais caro do que essa. Não tão legal, porque eu acho essa casa muito charmosa. Não é que ela não tenha defeitos, não, mas ela é charmosa. Ela tem vários aspectos nela que são muito agradáveis. E ainda tem o quintal, que quando a gente chegou não tinha nem árvore direito, nem planta. Mas hoje em dia é muito agradável. Então eu fiquei com essa referência. Quando eu cheguei nessa outra casa, que era o mesmo preço, e era tão assim inferior a ela em vários aspectos. Mas aí beleza, a gente foi, porque a gente tá visitando, não dá pra fazer corpo mole. A gente viu, percebeu que realmente não era pra gente, assim, não ia dar pra gente ficar feliz com esse negócio. Então a gente veio-se embora pra casa e continuou procurando. Aí vem um ponto importante, que é, até agora eu não vi outra casa de aluguel que valesse a pena a gente visitar. Mas, pessoal, eu não sei se tem corretores de imóveis aqui me assistindo, mas eu tenho tido contato com muitos corretores agora, né? Cada vez que eu entro em contato com um, vou visitar a casa de algum deles, do cliente de algum deles. E eu achava que esse mercado era mais objetivo. Vê se vocês conseguem se identificar e se alguém viveu alguma coisa parecida. Se eu chego para o corretor, ele me mostra a casa e eu digo, não, essa casa aqui infelizmente não dá pra gente, ou porque é mais cara do que a gente pode pagar, ou porque não atende às expectativas da gente. Teoricamente essa casa estava alugada meses atrás e foi entregue à proprietária que resolveu vendê-la. Até aí tudo bem. Aí a gente chegou no endereço da casa. Era uma boa localização, mas para nós tinham alguns aspectos que não nos agradavam. Aspectos pessoais, assim, da imediação lá da casa, mas beleza. Quando a gente entra, a casa estava com o mato dessa altura, assim. Eu tô exagerando porque eu tô sentada, mas o mato estava no joelho. Em diversos lugares não dava para andar. Aí eu fiquei olhando assim, pensando, a gente foi apresentado a essa casa por um profissional. Tinha placa de outro corretor na frente da casa. E eu já vi anúncio dessa casa com o terceiro corretor, fora os proprietários do imóvel, né? Aí
como é que esse imóvel está para vender há meses, na mão de diversos corretores, e aquele mato não foi arrancado, minha gente. É R$100 para arrancar aquilo, é 100 conto, uma diária, para deixar aquela casa mais apresentável. Até aí tudo bem ainda. Quando eu ando assim de lado, eu vi assim, lixo jogado. Tem uma carcaça de geladeira no beco. Eu nem sei se havia ou não essa carcaça quando a gente foi lá. Mas o fato é que, por que você vai tirar foto de um imóvel para vender, postar na internet com a finalidade de alguém gostar e pagar dinheiro por ele? Por que você vai postar a foto de uma carcaça de geladeira no beco jogada assim? Eu fico besta com isso. Tira essa carcaça, bicho. Mas tamo lá, né? Olhando a casa. E eu fiquei fascinada, porque o espaço da casa era bem legal. Tinha 2 quartos só, um banheiro, uma cozinha, essa sim, uma cozinha americana, e uma sala bem espaçosa. Era uma casa antiga e como chama? A organização dos espaços, tem outra palavra que me foge agora. Mas os espaços tinham uma divisão muito interessante e pouco usual para a época que eu imagino que ela foi construída, né? Aí a gente lá olhando, isso era bem legal, mas estava com a manutenção muito ruim. Tanto é que alguns dos anúncios dizem: vende-se terreno com casa construída, porque essa casa provavelmente ou vai ser derrubada porque comprar, ou ela vai ser praticamente reconstruída, né, de tanta reforma. Quem comprar essa casa precisa ter o dinheiro para comprar e um dinheiraço para reformar. Inclusive, essa casa custava 400 mil, que é acima do valor que a gente pode pagar. Sendo bem realista, não dá para a gente assumir um financiamento desse valor. Eu acredito que não dê. Eu, sempre que puder, pessoal, eu vou dizer os valores aqui, porque eu quero que seja realmente útil. Se não, para que gravar? Para que ter o trabalho de gravar e editar, se não for para realmente ser um conteúdo que tenha uma finalidade, né? Beleza, 400. E não, o profissional que nos levou não sabia se essa casa é ou não financiável. Eu até perguntei, eu disse, né, na verdade: olha, essa casa já teve algumas alterações na planta, né? Eu acho que ela não é financiável. Aí a resposta que eu recebi foi: mas você não sabe? E eu fiquei pensando, mas não era para você me dizer? Claro que eu não sei, eu tô vindo visitar. Eu não sou dona, eu não sou corretora. Eu não vou ganhar um centavo com essa casa. É você que tem que me dizer. Mas eu fiquei só olhando, né? A coisa passando pela minha cabeça e eu apenas em silêncio. E depois o profissional disse: faça uma proposta. Eu vou lutar por essa proposta, eu vou tentar. Não era uma pessoa com má vontade nem nada, sabe, gente? Não é nada disso. Mas é que, qual o sentido de eu sequer fazer uma proposta se provavelmente essa casa não pode ser financiada? Ainda que eu consiga baixar o valor, já que esse valor estava alto para mim. Mas em que condições de compra? E acima de tudo, ainda que eu comprasse essa casa, eu não tenho dinheiro para fazer as reformas que ela precisa. Porque, do meu ponto de vista, se o preço é 400, eu acho que para ela ficar boa, condizer com o que ela talvez tenha sido um dia, eu acho que se gasta mais uns 200. Então a pessoa tem que ter 600 mil reais, assim. Provavelmente para pagar à vista. Tudo é muito complicado. Agora, o terreno da casa era gigante. Para trás cabia outra casa igual e ainda sobrava espaço. Não era um imóvel ruim de jeito nenhum, mas o estado de abandono dele era impressionante. Aí é que vem a melhor parte. Por melhor, entenda a pior parte. Assim que a gente chegou, que viu a varanda, tinha várias roupas e sapatos largados pelo chão. Um copo, assim, tipo um caneco de metal. E na sala tinha mais roupas jogadas, lençóis jogados. Eu acredito que tem alguém, uma pessoa em situação de rua, que está entrando na casa de noite e dormindo lá. Agora eu não sei como, porque as grades todas fechadas. Aí, para quem vai lá pensando em comprar o imóvel, isso assusta um pouco, né? Se as grades estão todas fechadas, como é que tem alguém conseguindo entrar lá e dormir? Eu suponho que seja isso que esteja acontecendo. Até porque o banheiro estava usado. Assim, dava para sentir. Eu não fui lá olhar, não. Eu não fui lá olhar.
E aí eu fiquei só numa situação de constrangimento, porque eu saí correndo, eu tava editando vídeo, saí correndo pra chegar lá na hora da visita. Meu marido também saiu correndo do trabalho, a gente chegou e a gente viu uma casa no estado de abandono, que a gente não pode pagar por ela, que as condições de compra não atendem às condições a que a gente vai se submeter, né, de financiamento. E o estado dela de abandono só me fazia ter raiva do fato da pessoa ser dona de um imóvel daquele e deixar chegar naquele estado. Era um estado, assim, inacreditável. A lateral da casa é como se diversas plantas já tivessem nascido e crescido, assim, parasitando a parede, sabe? Eu não sei se aquela parede tá condenada ou não, mas foi uma experiência muito desagradável conhecer esse imóvel por diversos aspectos e, acima de tudo, porque quando você fecha uma visita assim, você cria uma expectativa, né? Você fica, será que dá? Será que é possível? E quando chega lá e recebe as informações do imóvel, que você se frustra, perdeu o seu tempo, criou expectativa em vão. E pra quê? Porque se eu tivesse a informação das características do imóvel, não só as físicas, mas as intangíveis também, eu nem teria ido lá. Eu teria só continuado na procura que eu já estava. Então é isso. Por enquanto, visitas. A gente vai visitando, né? Vai vendo que tem que ser, tem que fazer. E sempre que eu tiver qualquer coisa nova por aqui, eu conto por aqui para vocês e vou atualizando a todo momento. Muito obrigada por vocês estarem aqui. No vídeo passado eu fiquei realmente emocionada, eu tô até agora, porque eu tô recebendo muitos comentários de apoio, de pessoas contando suas histórias, muita gente torcendo por mim, muita gente me incluindo nas suas orações, muita gente só falando coisas lindas, sabe? Outras pessoas encontrando um espaço ali para se abrir, contar o que lhes aconteceu, às vezes uma história boa, às vezes uma história triste, ligada à moradia e a mudanças. Enfim, pessoal, muito obrigada mesmo por isso. Não vale pouco ter aqueles comentários ali para ler. Isso é muito especial, isso vale muito para mim. Fez minha semana e no momento em que eu li, assim, que eu postei aquele vídeo, que eu comecei a ler tudo que vocês tinham para dizer, me trouxe uma nova energia para continuar procurando. Sem brincadeira nenhuma, parece clichê dizer isso, mas a ideia de que vocês tiraram um tempinho do dia de vocês para me ajudar, me trazendo boas palavras, boas ideias, isso aí é, assim, eu nem acho que eu mereça, mas eu agradeço muito por vocês terem feito. Então agora, comecei o vídeo xingando, abusadíssimo, e agora eu tô emocionada aqui. Hora de acabar, né? Acho que já foi a todos os extremos de emoção. E também tá escurecendo, eu tô vendo ali. Eu tô aqui no final de tarde, as cigarras estão cantando, e tá escurecendo, então é hora da gente se despedir. Um beijo pra todo mundo. Já falei, né? Quando eu tiver novidades eu volto. Tchau, tchau. A gente vai se falando.